Em nome do presidente Marcos da Costa, do diretor do Departamento de Cultura, eu gostaria de apresentar o Dr. Paulo Hamilton Siqueira Júnior. Ele já veio diversas vezes aqui, sempre é uma honra participar da mesa com ele, ele que reúne uma condição peculiar para poder apresentar um tema de direito eleitoral, porque além de advogado, ele já ocupou a cadeira de magistrado no Tribunal Regional Eleitoral, representando a classe dos juristas, e também é um acadêmico, já é professor consagrado, e nós temos essa oportunidade de ouvir alguém que conhece muito o tema. O Dr. Paulo Hamilton é advogado de São Paulo e Brasília, pós-doutor pela USP, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, foi juiz do TRE de 2008 a 2013 e palestrante oficial do Departamento de Cultura e Eventos aqui da casa. Eu que já participei de outras palestras dele e vi em diversas oportunidades a atuação dele junto ao TRE, fico muito confortável em presidir essa mesa, então desde logo eu passo a palavra. O tema da palestra é um tema assim difícil, porque o estágio atual do direito eleitoral é um tema muito amplo. Eu vou procurar discutir alguns aspectos que eu entendo relevantes, e depois, ao final, se tiver alguma pergunta, algum desdobramento, nós podemos falar de outros assuntos. Eu vou partir, né, nós temos que partir do seguinte aspecto. O direito eleitoral, jurisdição eleitoral, tudo que envolve o direito político, o fundamento está na Constituição Federal. Né? Nós temos que partir da Constituição, verificar o perfil da Constituição de 88, porque a matéria de direito eleitoral é matéria constitucional, é matéria de cunho constitucional. Interessante que em alguns países esse tema direito eleitoral é tratado na Corte Constitucional. Não é? Portugal, por exemplo, a matéria eleitoral está na Corte Constitucional. Em vários países da Europa não há propriamente um tribunal eleitoral, não é? E esse tema envolve o direito constitucional, é matéria de jurisdição constitucional. E não é diferente na nossa nação, o fundamento do direito eleitoral está na Constituição. E nós precisamos de 5 minutos para lembrar o que é a Constituição e qual que é a importância da Constituição no sistema jurídico. Há vários conceitos de Constituição, mas podemos indicar um conceito que, com algumas modificações, estará presente em todos os manuais de direito constitucional. O que é a Constituição? É a lei fundamental do Estado, que estrutura o poder e assegura os direitos fundamentais dos cidadãos do Estado. Talvez esse último tema dos cidadãos do Estado esteja um pouco démodé, porque já se afirma que o direito eleitoral, o manto protetor do direito constitucional, perdão, está sob aqueles que têm vínculo com o Estado e aqueles que não têm vínculo com o Estado. Um estrangeiro, um turista que está no Brasil, não é, ele tem os direitos constitucionais porque está sob o manto protetor da nossa nação. Eu costumo brincar, não é, se o estrangeiro vier ao Brasil e for atravessar a rua no aeroporto de Guarulhos e for atropelado, ele vai ser socorrido pelo resgate, ele vai ter oportunidade de conhecer o nosso direito à saúde, não é? Está sobre o nosso manto protetor. Isso é o conceito de direito constitucional. Qual que é a natureza da Constituição? O que é a Constituição? É responder uma indagação ontológica, não é? O que é a Constituição? A Constituição tem natureza normativa. Isso é importante para todo o sistema jurídico. O que significa isso, a Constituição tem natureza normativa? Qual a consequência dessa assertiva? Quando eu afirmo que algo tem natureza normativa, um objeto tem natureza normativa, eu estou afirmando que está presente o binômio exigibilidade-obrigatoriedade. Alguém deve estar pensando, mas isso é claro, límpido, cristalino. É lógico que a Constituição é norma jurídica. Não, no final do século XIX, começo do século XX, se afirmava que a Constituição teria uma natureza política. Se a Constituição tem natureza política, ela é uma carta de intenções, e ela só ganha efetividade quando consagrada pelo legislador.
Alguns autores afirmam acerca das normas programáticas da Constituição que não teriam efetividade. Nós estamos pregando que a Constituição tem natureza normativa. E como dizia Rui Barbosa, não há uma vírgula da Constituição que não tenha natureza normativa. Logo, todos os preceitos constitucionais têm natureza normativa. Está presente o binômio exigibilidade e obrigatoriedade. Eu posso exigir o cumprimento da Constituição e eu estou obrigado a seguir a Constituição. Então, se está na Constituição, a educação é direito de todos, não há que se falar, eu preciso de uma norma que regulamente, não. Eu posso, o próprio texto constitucional me traz instrumentos jurídicos para efetivar este valor, não é? Para efetivar esse preceito. Então é importante saber isso. Tudo que está na Constituição, não é, tem essa natureza normativa. Qual que é a essência da Constituição? Então nós já sabemos o conceito, a natureza e a essência. Qual é a essência da Constituição? A Constituição tem essa essência normativa. Que espécie de norma é a Constituição? Ela é uma norma organizacional, ela é uma norma fundante e ela é uma norma fundamental. O que significa isso? Ela é uma norma fundante. Significa que a Constituição inaugurou o sistema jurídico. Se eu fizer uma pergunta para o auditório, quando surgiu o Brasil? Se tiver um sociólogo na plateia, ele vai falar, o Brasil surgiu em 1500, com o descobrimento. E aí ele vai traçar uma evolução histórico-sociológica da nossa nação. Os nossos hábitos hoje são esses, por força da nossa colonização e etc. Se tiver um antropólogo, vai até antes, vai falar dos índios, etc. Se tiver um cientista político, vai falar o Brasil surgiu em 1822. Com a nossa independência, foi a partir desse momento que as instituições políticas começaram a funcionar. Se tiver um economista, vai falar o Brasil surgiu em 1808, com a chegada da família real, com a abertura dos portos. O jurista vai afirmar o quê? O Brasil surgiu no dia 5 de outubro de 1988. Com o advento da Constituição, surgiu um novo sistema jurídico. Do ponto de vista jurídico, surgiu um novo Brasil. A Constituição é uma norma fundante. Ela inaugurou um novo sistema jurídico. Ou seja, tudo que é anterior à Constituição, o chamado direito pré-constitucional, só estará em vigor se coadunar com a Constituição, se foi recepcionado pela Constituição. Teoricamente, no dia 5 de outubro de 88, devia surgir um novo Brasil, um novo Código Penal, um novo Código Civil, todas as normas. Isso é impossível. E aí a doutrina criou, o direito criou algo que é a recepção constitucional. Se cria um novo sistema jurídico e as normas que são compatíveis com a nova Constituição são recepcionadas pela Constituição de 88. A Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo Brasil, nunca visto anteriormente. Inaugurou a democracia. Inaugurou um preceito básico, a democracia. O nosso país, até então, não teve grande tradição democrática. Nós tivemos a colonização, a monarquia, depois veio a República Café com Leite, tivemos um período de 46 a 64, depois não tivemos tradição democrática. A Constituição de 88, não é, construiu um novo país com o zelo de quem edifica algo novo. O principal tema tratado foi os direitos fundamentais. Então a Constituição é uma norma fundante, eu preciso ter isso em mente. Tudo parte da Constituição agora. Ela é uma norma fundamental. O que significa isso? Em todos os livros está esse aspecto. Tudo deve se coadunar com a Constituição. Tudo deve se harmonizar com a Constituição. Tudo deve se compatibilizar com a Constituição. A Constituição é o pressuposto de unidade e validade de todo o sistema jurídico. A norma pode ter vigência, não é? Mas ela só terá validade se ela se coadunar com a Constituição. Não basta a existência e a vigência da norma. É preciso a validade. Ela precisa preencher um requisito básico, que é a compatibilidade com a Constituição. Por isso que a Constituição é uma norma fundamental. E alguns afirmam, numa linha do neoconstitucionalismo, a Constituição não é apenas a norma fundamental, ela é a norma central do sistema jurídico. Então não se fala mais apenas em fundamentalidade, mas se fala em centralidade da Constituição. A Constituição é a viga mestra, é a espinha dorsal do sistema jurídico. E se afirma, tudo deve se coadunar com a Constituição, até mesmo as normas de direito privado.
se há alguns anos eu afirmasse este contrato é inconstitucional, isso seria uma heresia. Porque a Constituição é uma norma que trata da relação entre o cidadão e o Estado. Hoje isso é perfeitamente possível, por força desse aspecto da centralidade da Constituição. A Constituição causa um impacto em todo o sistema jurídico. Eu posso questionar a validade de um contrato, afirmando que esse contrato é inconstitucional, que esse contrato ofende um princípio maior previsto na Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, por exemplo. Então a Constituição é uma norma fundamental, a Constituição é uma norma fundante e a Constituição é uma norma organizacional. Por quê? Porque ela trata da organização do Estado. Ela trata da competência dos órgãos que compõem o Estado. E que Estado a Constituição quis organizar? Que Estado que nós vivemos? Que espécie de Estado? Isso vai impactar, não é, na própria interpretação do sistema jurídico. Se o Estado inaugurado pela Constituição for um Estado autoritário, quando eu for interpretar o sistema infraconstitucional, eu vou trazer uma interpretação autoritária. Se o Estado é democrático, quando eu for interpretar o sistema infraconstitucional, esta norma, a interpretação que eu estou dando para esta norma, tem por finalidade consagrar aquele Estado garantido pela Constituição. É uma questão de hermenêutica constitucional. Eu preciso verificar que espécie de Estado foi inaugurado pela Constituição de 88. A Constituição Federal de 1988 criou o Estado Democrático e Social de Direito. Toda leitura do sistema jurídico, eu devo ter isso em mente. Essa interpretação que eu estou dando a este contrato se coaduna com o Estado Democrático e Social de Direito? Esta interpretação que eu estou trazendo ao Código Eleitoral se coaduna com o Estado Democrático e Social de Direito? A Constituição organizou esse Estado. Alguém pode contestar, como já houve contestação disso que eu estou falando, mas Paulo, o artigo 1º da Constituição claramente diz que a República Federativa do Brasil constituída pela União Indissolúvel dos Estados, acho que é mais ou menos essa redação, União dos Estados, Municípios, Distrito Federal, se constitui-se em Estado Democrático de Direito. E você está afirmando que o Brasil é um Estado Democrático Social de Direito. Quem está certo? Eu ou a Constituição? Eu estou certo, a Constituição está errada. Vocês podem riscar a Constituição e escrever Estado Democrático Social de Direito. Alguém deve estar pensando, esse sujeito é louco, ou é megalômano, ou as duas coisas. Eu vou explicar, que não sou nada, talvez um pouco louco, mas não nesse aspecto. Como que surgiu a Constituição de 88? Surgiu de um grupo convidado pelo presidente José Sarney, que é os 50 notáveis, né? Os notáveis. Quem eram esses notáveis? Religiosos, juristas, sociólogos, cientistas políticos, todos representantes da sociedade com a finalidade de redigir um anteprojeto de Constituição, e esse anteprojeto de Constituição que ia iniciar os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Pois bem, esse anteprojeto, no preâmbulo, além de um aspecto que permaneceu para sempre, que é sob a proteção de Deus, isso nunca saiu da redação da Constituição de 88, o que demonstra que nós acreditamos em Deus, o que demonstra que não crer em Deus seja inconstitucional para alguns, segundo o professor Ives Gandra. Isso sempre esteve presente, mas havia um outro aspecto. Estava claro no preâmbulo que a finalidade da Constituição era alcançar o Estado democrático e social de direito. E nos trabalhos da Constituinte, em alguns momentos, o artigo 1º da Constituição, a redação era essa. Se constituísse em Estado democrático e social de direito. Mas na comissão de sistematização havia um grupo, o Centrão, que implicou com essa redação. Isso não pode. Essa palavra social se aproxima de Cuba, se aproxima da União Soviética, é coisa de comunista. Não pode, o Brasil não pode ser um Estado democrático social de direito. E aí houve um acordo. Então vamos tirar a palavra social, mas vamos manter os direitos sociais previstos na Constituição. Vamos manter lá o artigo 196 e etc. E aí pergunto para os senhores, o que caracteriza um objeto? É o nome que se dá ao objeto ou a essência desse objeto? A essência do objeto. Se entrar um cachorro aqui e eu colocar uma placa gato,
O cachorro não vai miar, vai continuar sendo cachorro, mesmo que eu mude o nome. O Brasil continua sendo um Estado democrático social de direito. Por quê? Porque ele consagrou pressupostos do Estado liberal e pressupostos do Estado social. Consagrou o direito à intimidade, o direito à informação, o direito ao trabalho, o direito à greve, o direito à livre iniciativa e o direito do consumidor. Direito à propriedade, que é algo próprio do Estado liberal, surge do Estado liberal e consagrou a função social da propriedade. E essa é a dificuldade do direito do século XXI. Harmonizar esses direitos que são aparentemente contraditórios. O que prevalece? A intimidade ou a informação? Depende. Em alguns momentos vai prevalecer a intimidade, em outros momentos é a informação. Por isso que nós estamos vivendo a época da nova hermenêutica, não é? A época da interpretação do sistema jurídico. Tá bom, então o Brasil é um Estado democrático e social de direito. E ele está calcado em dois pressupostos, ou duas bases. Uma que se coaduna mais com o Estado liberal, que é a dignidade da pessoa humana. Esse é um pressuposto, é um fundamento da Constituição. Então, Estado democrático e social de direito. Está calcado na dignidade da pessoa humana. Isso é um pressuposto, é um vetor próprio do direito individual. E o outro vetor que é a cidadania, que se coaduna, se aproxima não só dos preceitos da democracia, mas do Estado social. O que significa essa expressão cidadania? Quem é o cidadão? Democracia, cidadania. Um desdobramento da democracia é a cidadania. Quem é o cidadão? O que significa, no aspecto técnico-jurídico, esse termo cidadania? O cidadão é aquele que participa dos negócios do Estado. O cidadão é aquele que participa dos negócios do Estado. E como que nós participamos dos negócios do Estado? Nós participamos dos negócios do Estado de várias formas. Uma das formas, um dos aspectos, que talvez seja o mais importante, é pelo exercício dos direitos políticos. Ou seja, pela capacidade eleitoral ativa e pela capacidade eleitoral passiva. Pela possibilidade de receber votos e pela possibilidade de votar. Se eu perguntasse há alguns anos o que é cidadania, ia se responder o seguinte: cidadania é sinônimo de direitos políticos. Porque só se participa dos negócios do Estado por intermédio do voto. Hoje a cidadania é um conceito amplo na Constituição de 88. A cidadania é a possibilidade de participar dos negócios do Estado. Como que nós participamos dos negócios do Estado? Votando, recebendo votos, participando de conselhos de políticas públicas, ingressando com ação popular, ingressando com ação civil pública, participando da vida partidária. Então, é um conceito amplo? É. Como que eu demonstro isso? Pela própria leitura da Constituição. Leio a Constituição. Em vários artigos está lá, cidadania e direitos políticos. E a cidadania é um conceito amplo. Então, a Constituição trouxe essa possibilidade. Isso é um pressuposto, participar dos negócios do Estado. Como que nós participamos dos negócios do Estado? Então, democracia se liga com cidadania, se liga com um outro tema, que é a soberania popular. O povo é soberano. A vontade do povo é soberana. Não é? O povo, na verdade, que dita o que é importante e o que não é. Soberania popular, que tem limites. Soberania popular também tem limite, estabelecidos pela própria Constituição. Não é? O povo é soberano? Sim, o povo é soberano. Como numa assembleia de acionistas de uma SA, se fala que a assembleia é soberana. Soberana entre aspas. Tem que respeitar alguns pressupostos. O povo é soberano, mas tem que respeitar as regras do jogo. Será que o povo poderia aprovar o esquartejamento na Praça da Sé? Mas o povo não é soberano? Mas essa soberania popular tem que respeitar o sistema democrático e esquartejar alguém na Praça da Sé não se coaduna com os valores previstos na Constituição. E
Como que um outro pressuposto básico da cidadania é o pluralismo político. Eu só posso exercer a democracia / cidadania num ambiente de pluralidade. Não é? Eu estava lendo outro dia a Constituição da República, a Constituição do Irã, né? E de alguns países islâmicos. Eu estudei um pouquinho isso. Os direitos fundamentais dentro do islamismo. E achei interessante. Não é? É livre a manifestação do pensamento, desde que respeitados os princípios do islamismo. É livre a manifestação religiosa, desde que respeitados os princípios do islamismo. Você pode escolher a religião que você quiser. Sendo islâmico, não tem problema nenhum. Então, eu falar em cidadania, eu falar em democracia, eu tenho que criar um ambiente de possibilidade, não é? Que é o pluralismo político. O que sustenta a cidadania é o pluralismo político. O que significa isso? Primeiro, o pluralismo político pode se desdobrar em dois aspectos. Liberdade de ideologias. A possibilidade da liberdade de ideologias. O que é isso? A participação plural da sociedade. Só há essa possibilidade se houver a participação plural da sociedade. E isso se traduz também na diversidade de opiniões, que é um outro pressuposto do direito do século XXI. A tolerância. Isso é direito constitucional. A tolerância é um princípio constitucional. Por quê? Nós temos que aprender a conviver com aqueles que pensam e agem diferentemente. E pensam numa outra ideologia. Porque nós, na verdade, o homem, ele é intolerante. Não vem aqui alguém falar, não, mas eu sou muito... Não, a natureza humana é de intolerância. O homem é intolerante por natureza. Ah, eu não. Como não? Nós, quando vamos namorar com alguém, a gente escolhe quem? Quem tem mais ou menos o mesmo gosto. Ah, eu gosto de cinema, então eu vou buscar alguém que gosta de cinema também. Ah, eu gosto disso. Você pega, não é? A gente gosta meio de viver em guetos, né? A verdade é essa, nós somos intolerantes. Eu acho que eu sou o dono da razão. Quem pensa diferente, mas o sujeito está errado. Está errado porque tem uma opinião diferente. E eu descobri isso há pouco tempo, sabe? Eu me achava muito tolerante, muito aberto, talvez por ser professor e a gente ouve opiniões, né? Ter essa oportunidade de proferir palestra, vai num auditório, você pega um auditório hostil, só falta te chamar de ignorante, o senhor está completamente errado, não é bem assim. Então eu sempre me achei tolerante, não, eu ouço críticas com certa tolerância, etc. Mas eu descobri isso quando eu estava analisando, fui convidado para participar de uma análise de dissertação de mestrado, uma banca de mestrado, e comecei a ler o trabalho. E lendo o trabalho, falei, puxa, mas esse trabalho está excelente. O trabalho é ótimo. Né? E quanto mais eu lia, mais eu gostava. Estava classificando aquele trabalho que tratava de comissão parlamentar de inquérito como um dos melhores trabalhos que eu já tinha lido. Falei, isso aqui eu vou dar 10, eu até vou preparar um discurso, eu vou dar 10 com louvor para essa candidata. E aí, lendo, empolgado, de repente um conceito. Comissão parlamentar de inquérito mas esse conceito é meu. Esse conceito é meu. E aí eu peguei um livro que eu tenho sobre comissão parlamentar de inquérito e para fazer a comparação, ela não me citou, e percebi que a candidata durante 20 páginas me copiou sem aspas, sem nada. Ou seja, eu estava lendo e estava gostando. Não é? Estava me amando. Aí eu percebi, mas o homem é um bicho besta mesmo, né? Quer dizer, a gente é intolerante e etc. Então, um dos aspectos é esse, é a possibilidade da diversidade de opiniões. E o segundo aspecto é a possibilidade de formar vários centros de poder. Pluralismo político traduz a ideia de formar vários centros de poder. E quais são esses vários centros de poder? Partido político. Não há democracia sem partido político. Não há cidadania sem partido político. Ah, mas eu não acredito nos partidos. Nós temos que estimular o fortalecimento dos partidos. É isso, não há democracia sem partidos políticos. Mas
O partido político não é o único meio de formação de centro. Essa expressão, formar vários centros de poder, não é uma expressão minha, é do professor Norberto Bobbio. Ele fala que a democracia, só a democracia, a cidadania, se houver a possibilidade de formar vários centros de poder. São os partidos políticos e as associações. Talvez as associações tenham se desenvolvido pela desconfiança que nós criamos dos partidos políticos. Então surgiram várias associações, não é, que formaram centros de poder, que tem uma atuação, a chamada sociedade civil organizada, por exemplo, o IDEC, várias associações que nós podemos citar, que tem esse aspecto de participar da cidadania, participar da vida da nação. Embora não seja um tema propriamente dito, tem um outro valor que a Constituição consagrou, que se relaciona com tudo isso, que é a moralidade. Moralidade hoje é princípio constitucional, está previsto na Constituição. É um tema, não é, também importante para a interpretação constitucional, na administração pública, etc. Ok, então uma das formas de participar dos negócios do Estado é votando e recebendo votos. Essa relação que se estabelece entre o Estado, eleitor, eleitorado. Isso precisa ser o quê? Regrado. Isso precisa ser realizado de acordo com o que estabelece a lei e de acordo com um pressuposto caro também para o direito do século XXI, que é a legitimidade. Não basta a legalidade. Se exige também a consonância com outros valores, como moralidade, não é? Se exige a legitimidade. Se nós voltarmos na história, o arcabouço jurídico que deu sustentação à Alemanha nazista, do ponto de vista legal, não tinha nenhum retoque. Eu tinha um sistema e essas normas se coadunavam com o sistema jurídico. Aliás, foi a defesa dos oficiais da SS. Eu estava seguindo o direito vigente da época. Não basta a legalidade. É preciso verificar também a legitimidade. Então, eu preciso de um ramo do direito, isso precisa ser regrado pelo direito. O exercício da cidadania, essa relação entre o Estado e o cidadão, entre o eleitorado e o eleitor. Isso está a cargo do direito eleitoral, que é um desdobramento do direito constitucional. É matéria constitucional. Trata de matéria constitucional, que é essa tríplice relação. Estado, não é? Estado, eleitor, não é? E candidato. O que é o direito eleitoral? O direito eleitoral é o ramo do direito público que estuda ou regula, tanto faz, a organização e exercício, a organização e o exercício dos direitos políticos. Então, o direito eleitoral está a cargo do direito eleitoral um aspecto da cidadania que é o exercício dos direitos políticos. Em algum ponto está até avançando um pouquinho para a cidadania, nós vamos falar, mas basicamente é isso, regula essa relação, não é? Regula esse exercício dos direitos políticos. Em especial no que se refere à capacidade eleitoral ativa e à capacidade eleitoral passiva. Isso que é o direito eleitoral. O direito eleitoral, e isso o Dr. Ricardo é testemunha, talvez até por conviver, não é, com seu pai, que atua há muitos anos no direito eleitoral, o direito eleitoral se aprimorou, ele mudou, ele se desenvolveu. O direito eleitoral hoje é muito diferente do que se praticava antes da Constituição de 88. O direito eleitoral, se eu estiver equivocado, pode falar, o direito eleitoral era quase que um processo administrativo. Era quase que juntar as certidões para verificar se o sujeito preenchia os requisitos, não é? Protocolava na Justiça Eleitoral, prestação de contas, não é? Não era um ramo assim, não era um ramo tão desenvolvido, não sei se a expressão é essa, mas não tinha tantos desdobramentos, acho que é melhor dizer assim. Foi a redemocratização do país, e o advento da Constituição de 88, que implementou o exercício da cidadania, que trouxe o quê? A modificação do direito eleitoral.
que trouxe o aprimoramento do direito eleitoral, que ampliou o aspecto do direito eleitoral. Quais são as fontes do direito eleitoral? E o direito eleitoral, em suma, a finalidade dele é garantir, né, é um garantidor desse Estado democrático e social de direito, garantir o exercício da cidadania. Quais são as fontes do direito eleitoral? Primeiro, a fonte básica do direito eleitoral, nós começamos a falar, é a Constituição Federal. Eu vou partir da Constituição Federal, a partir do texto constitucional. Os preceitos básicos estão na Constituição, precisa se harmonizar com a Constituição. A interpretação da Constituição está a cargo do Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, que vai verificar o sentido e o alcance das normas constitucionais, e, no aspecto eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, que vai tratar dessa matéria constitucional, mas a última análise será mesmo do Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro, a Constituição. Depois, as leis complementares. As leis complementares de matéria constitucional, são a fonte primária do direito eleitoral. As leis ordinárias e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que são instruções normativas. Então, em resumo, Constituição, a lei, as leis, e aí não vamos entrar na discussão se lei complementar e lei ordinária tem hierarquia, isso aqui então vai demorar muito. Então, a Constituição, as leis e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Mas quais são as principais leis? Onde eu vou começar? Primeiro, o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 65. Código Eleitoral, que em grande parte foi recepcionado pela Constituição de 88. A Lei Complementar 6490. A Lei Complementar 6490, que é uma norma hoje basilar do direito eleitoral. Uma norma hoje que é talvez a norma mais importante do direito eleitoral, que com a modificação, essa lei foi modificada, e é conhecida como a Lei da Ficha Limpa, que é essa lei complementar com a modificação. Qual a pergunta? Que não sei se o público, se tem assessores parlamentares, alguém que está advogando direito eleitoral no interior, qual que é a preocupação básica do candidato hoje? Eu já ouvi isso várias vezes. Será que eu vou cair na lei da ficha? Eu quero ser candidato. Agora tem uma preocupação. Porque é o seguinte também. Se eu desrespeitasse o direito eleitoral, qual que era a consequência? Multa, não é isso? Multa, aquelas consequências. Mas na próxima eleição eu estava lá. Eu não é? Fazia barbaridade, punha cavalete, não sei o quê, comprava, estava lá. Podia até responder um processo criminal, mas era candidato. Outro dia um advogado foi com um problema lá no escritório e o cliente dele fez de tudo que vocês possam imaginar. Ele conseguiu descumprir todos os preceitos do direito eleitoral. E aí eu falei, escuta, mas você como advogado dele, assessor jurídico na campanha, você não estabeleceu que isso não pode? Ele falou, não, eu alertava. Eu falava, isso não pode, isso é ilegal. E qual que era a resposta? O que não pode é perder a eleição. Isso não pode. Vamos fazer qualquer negócio. O que não pode é perder a eleição. Isso que não pode, doutor. O senhor está por fora. Então, hoje tem uma consequência. Hoje há uma preocupação. Se eu estiver falando, é uma experiência que eu tenho, pode ser que alguém, depois no final, não é bem assim, professor. Mas as contas da prefeitura, eu advoguei um pouco na área, minha área é direito público, nunca verifiquei assim, tanta preocupação com a aprovação de contas, não é? Seguir o processo na Câmara e etc. Hoje há uma preocupação. Hoje você contrata advogado para impugnar lá no setor técnico da Câmara, para ir aqui no Tribunal de Contas. Por quê? Porque a reprovação de contas pode ter uma consequência eleitoral. Então, essa é uma lei importante.
Outra lei, a lei dos partidos políticos. A lei 9.096/95. Uma lei de suma importância, né? Que é o partido político é o pressuposto básico da democracia, eu preciso conhecer os partidos políticos. E a lei das eleições. Como que é a regra do jogo nas eleições, que é a lei 9.504/97. A lei 9.504/97. Então, essas são as principais fontes do direito eleitoral. Ok, o que está a cargo da Justiça Eleitoral? O que é matéria eleitoral, o que não é matéria eleitoral? Isso, às vezes, dá uma certa discussão. A primeira coisa, a jurisdição eleitoral é especializada e, como consequência, prefere as demais justiças. Ou seja, se houver um conflito, esse é o pressuposto, se houver um conflito entre a justiça comum e a justiça eleitoral, sendo a justiça eleitoral especializada, prevalece a justiça eleitoral. Se ela é especializada, qual que é a especialidade da justiça eleitoral? Do que ela cuida? Ela cuida do processo eleitoral, como regra geral. Ela cuida do processo eleitoral. Isso que está a cargo da justiça eleitoral. Cuidar do processo eleitoral. Que vai desde os atos preparatórios do pleito até a diplomação dos eleitos. Esse é o lapso temporal da atuação da justiça eleitoral. Que são os atos preparatórios até a diplomação dos eleitos. Dessa forma, matérias atinentes ao exercício do mandato, probidade e moralidade administrativa não são afetas à justiça eleitoral. Isso é justiça comum. Então, o que é cidadania? Cidadania é participar dos negócios do Estado. Nós participamos controlando. Probidade administrativa é cidadania, a chamada jurisdição constitucional política. A finalidade da jurisdição constitucional política é a defesa da cidadania. Ação popular é defesa da cidadania. Ação civil pública é defesa da cidadania. Moralidade, mandato, probidade administrativa, mas isso está, embora seja matéria relativa à cidadania, isso está a cargo da justiça comum. Não é matéria eleitoral. Quais são os bens tutelados pela justiça eleitoral? O que a justiça eleitoral procura proteger? Já falei, a legitimidade, a legalidade das eleições, a normalidade das eleições, a rigidez da campanha, a igualdade na disputa. Isso é algo importante para a justiça eleitoral, a igualdade na disputa, evitando o abuso, né, que nós vamos ver daqui a pouco, e a liberdade do eleitor. O eleitor garantir a liberdade do eleitor, a liberdade de escolha, não é? Tentar, e ainda há, por incrível que pareça, eu me surpreendi com isso, ainda há compra de votos. Mas não é no interior lá, é no estado de São Paulo. O sujeito vendendo o seu voto por um botijão de gás. Um botijão de gás, né? Isso ainda existe. Com toda a fiscalização da justiça eleitoral, não é? O voto não é mais em papel, voto eletrônico, ainda há, não é? A compra de votos mesmo, né? Ainda há esse aspecto que ofende a liberdade do eleitor. Tem uma história que o governador Geraldo Alckmin gosta de contar, toda vez que ele ia no TRE, contava essa história, que é uma história conhecida, que é antigamente a cédula era a cédula em papel, né? E tinha uma época que o eleitor levava a cédula, né? E aí ele depositava a cédula na urna e saía. Então se fazia um negócio, uma fraude eleitoral que era chamada corrente. O que se fazia? O coronel conseguia uma cédula, dava para o caboclo fechada, falava, olha, você vai lá, deposita essa cédula e me traz uma em branco.
Então ele conseguia a cédula antes. Então ele ia, depositava a cédula e trazia em branco, aí ele preenchia e ia fazendo a corrente, né? Ele conseguia uma cédula a mais. E aí seguiu. Então, olha, você vai, deposita essa cédula e me traz em branco. Aí eu te dou outro par de sapato. Quando trouxe a cédula em branco, o caboclo perguntou pro coronel, você depositou? Depositei, tá aqui a cédula em branco. Aí o caboclo perguntou, mas coronel, só queria uma curiosidade. Eu votei em quem? O senhor me deu a cédula fechada, eu depositei, trouxe em branco, eu votei em quem? O coronel respondeu, mas meu amigo, o voto é secreto. Né? Era uma fraude comum, que era corrente. Então, a competência da Justiça Eleitoral, se nós estamos estabelecendo, ela acessa com a diplomação dos eleitos, como regra geral. Né? A competência da Justiça Eleitoral cessa com a diplomação dos eleitos. Então, a competência da Justiça Eleitoral, o próprio nome está dizendo, é matéria eleitoral. A Justiça Estadual, matéria política, probidade, exercício de mandato, compete à Justiça Estadual. Eu acho que isso está claro, não é? Ok, então nós temos o direito eleitoral e eu preciso de ações. Eu preciso de um direito processual eleitoral, não é, para fazer valer o direito. Eu tenho o direito civil, eu tenho o processo civil. Eu tenho direito de trabalho, processo de trabalho. Tenho direito constitucional, já se fala hoje num processo constitucional. Se eu tenho que esses bens, como que eu protejo esses bens? Por intermédio de ação. E quais são as principais ações do direito eleitoral que tem por finalidade tutelar esses valores, a legitimidade, a legalidade? Então, a primeira ação, nós podemos exemplificar para vocês 4 ações que são as principais dentro do processo eleitoral. Primeiro é a ação de investigação judicial eleitoral, por abuso. Ação de investigação judicial eleitoral por abuso, que está prevista no artigo 1º, inciso 1, alíneas D e H, e 19 da Lei Complementar 64/90. Então, se houver qualquer tipo de abuso no processo eleitoral, abuso econômico, político, etc., cabe a ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder. A ação de investigação judicial eleitoral por B, por captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais. Ação da investigação judicial eleitoral por captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais. Está no artigo 30A da Lei 9.504/97. Ou seja, se houver uma captação ilícita de recursos, não é? Ou gasto ilícito, isso pode ter uma consequência, não é? Perda do mandato. Ação de investigação judicial por gasto ilícito, é o famoso 30A. É um tema atual aí, né? A terceira, ação de investigação judicial eleitoral por captação ilícita de sufrágio. É o artigo 41A. Tudo isso com consequência ao mandato, né? Posso perder o mandato. Posso ser cassado. Compra de votos, é o 41A. Ação de investigação judicial eleitoral por captação ilícita. E a quarta, ação de investigação judicial eleitoral por conduta vedada. Por conduta vedada. Há uma série de condutas, vocês vão ler lá no artigo 73, 74, 75, 76, 77 da Lei 9.504/97. Há uma série de condutas vedadas, não é? Dirigida aí aos agentes públicos, até aos políticos. Se houver uma conduta vedada, cabe esta ação. Qual que é a finalidade, em resumo? Assim, no sentido amplo, é coibir o abuso, né? Coibir o abuso que ofende o processo eleitoral. O que significa abuso? Abuso significa excesso, exagero. Logo, o abuso, o que configura o abuso é o excesso de um ato adequado.
Abuso é excesso de uma atividade lícita. Eu preciso conquistar eleitores, se eu quiser ser eleito, sou candidato. O que eu vou fazer? Propaganda. A propaganda é algo legítimo? É legítimo. Eu vou fazer uma propaganda que eu sou o melhor candidato para governar o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Eu tenho todos os requisitos. Eu tenho experiência administrativa, eu tenho experiência parlamentar, eu tenho assessoria, eu tenho programa de governo. Isso é legítimo. E a contrapropaganda também é legítima. Isso eu defendi muito quando estava no eleitoral. Isso é legítimo. Falar mal do outro candidato é legítimo. Dentro de um limite adequado. Eu não posso falar do meu... Eu tenho experiência administrativa. O meu adversário não tem. Isso é legítimo. Qual a experiência que ele tem? Ele nunca foi prefeito, nunca foi parlamentar. Isso é legítimo. Eu preciso de dinheiro. Preciso arrecadar. Não preciso, como dizem no interior, eu preciso passar o chapéu. Olha, eu vou ser candidato, mas eu preciso da colaboração. É legítimo isso ou não? Eu quero contribuição. Preciso praticar atos de campanha, gasolina, carro, cabo eleitoral é legítimo? É uma atividade ilícita. O que a legislação eleitoral procura proteger? O abuso. O abuso do poder político. O abuso do poder econômico. Até no aspecto, a propaganda, né? Se fala propaganda é legítima, o que não pode é extrapolar. Teve uma vez uma questão que deu uma celeuma, que é a seguinte, um candidato falou que o outro não podia ser um candidato a prefeito porque ele era executado, ele estava devendo. Ele tinha 30 execuções. Como que um homem que tem 30 execuções fiscais de toda a natureza quer ser prefeito da cidade tal? Essa foi a propaganda. E aí esse candidato, foi até falando que essa propaganda era inadequada porque ofendia a sua intimidade. Aí fica será que é adequada a propaganda? Não é. Mas às vezes é um limite assim que eu entendi que era adequada. Primeiro, não tem que falar nada de intimidade, porque se a gente jogasse o nome dele no site do Tribunal de Justiça, saía lá. E segundo, o homem público, desculpem se alguém discorda, abre mão da sua intimidade. Abre parcela da sua intimidade. E digo mais, se alguém me perguntar aqui, o senhor é a favor do aborto? Eu posso responder. Isso é uma questão de foro íntimo. Isso aqui é questão de foro íntimo. Você acredita em Deus? Eu posso responder. Isso é uma questão de foro íntimo. Agora, se eu for candidato, eu creio, se eu estiver equivocado, por favor, depois vocês me falem. Eu creio que eu preciso saber em quem eu vou votar, se ele é a favor ou contra o aborto. Eu tenho esse direito, eu quero saber. Qual a plataforma dele? Eu estou abrindo mão, eu quero saber como ele vai votar no Congresso Nacional, qual vai ser a postura dele. Ele abre mão de parcela da sua intimidade. Não é só uma atuação política, precisa saber do perfil do candidato. Alguém pode achar meio demodê, mas eu quero saber se aquele candidato crê em Deus, se é meu candidato, porque ele vai defender valores que eu acredito ou não. Fernando Henrique Cardoso perdeu a eleição por causa disso, né? Lembram dessa história? Vocês são novos. Talvez o senhor lembre. 1985, presidente, talvez foi a sorte da vida dele. Fernando Henrique Cardoso, candidato a prefeito de São Paulo, eleição ganha. Ganha a eleição. Naquela semana, a revista Veja já estava pronta a matéria de capa. Ele sentado na mesa da prefeitura de São Paulo, e estampado na capa da Veja, eleito novo prefeito de São Paulo. E ele sentado lá. Tirou a foto antes, foi lá no gabinete e tal, tirou. E aí, eu não sei se na véspera, mas um pouco antes, no último dia da possibilidade do debate, o jornalista Boris Casoy faz uma pergunta ao presidente Fernando Henrique Cardoso.
Presidente, o senhor crê em... Não, presidente, né? Candidato. O senhor crê em Deus? O Fernando Henrique falou assim: Boris, você falou que não ia me fazer essa pergunta. Mas eu acredito que para administrar São Paulo, o fato de eu acreditar ou não em Deus, pouco importa. Acabou aí a questão. No dia seguinte, Jânio Quadros, a campanha de Jânio Quadros, ateu comunista, não acredita em Deus. Já confessou que não acredita em Deus, já sabemos que é comunista, só faltou falar que comia criancinha. Perdeu a eleição de São Paulo para Jânio Quadros. Primeiro ato do prefeito Jânio. Limpou a cadeira com álcool e falou: nádegas indevidas sentaram-se. Não sei se vocês lembram dessa história. Quer dizer, indevidas. Indevidas. Então é isso, é o abuso, né? A finalidade da justiça eleitoral é evitar, né, o abuso. Abuso do poder de autoridade também. Que é usar indevidamente o cargo, a função pública. Esse é o aspecto, isso que o direito eleitoral procura proteger. O direito eleitoral, ele trata de um tema que são as eleições. E eleições envolvem 3 aspectos. Primeiro, capacidade eleitoral ativa e passiva. Quando nós falamos de eleição é isso, capacidade eleitoral ativa e passiva. Sistema eleitoral e partidos políticos. Que é o cerne hoje do que se fala em reforma eleitoral. Tudo que se fala de reforma eleitoral hoje, vocês vão classificar em um desses aspectos. Capacidade eleitoral, partidos políticos e sistema eleitoral. No que se refere à capacidade eleitoral ativa e passiva, na verdade é o vínculo que se estabelece entre o agente público, entre o político e o eleitor. E 2 temas estão na ordem do dia, que é a reeleição, que envolve a capacidade eleitoral ativa e passiva, a reeleição, e a representatividade. Isso está na ordem do dia. Reeleição. A reeleição é algo, foi um instrumento importante para a continuidade democrática. A reeleição foi importante, foi uma boa experiência ou não? A reeleição precisa ser revista ou não? A reeleição agravou a possibilidade do abuso do poder político e econômico? Sim. Creio eu que sim. Alguém vai falar: não, mas puxa vida, nós já tivemos exemplos que o sujeito fez o sucessor. Teve até um governador de São Paulo que falou isso: quebrei o Estado, mas fiz meu sucessor. Não foi eu que falei, tem umas frases assim que são interessantes, né? Quebrei o Estado, foi o Quercia mesmo, quebrei o Estado, mas fiz o meu sucessor. Meus amigos, a reeleição, quem perde a reeleição não é do ramo, né? Então, um advogado uma vez foi despachar comigo até um colega de faculdade, o irmão dele foi candidato à reeleição e perdeu. E tinha um problema na prestação de contas. E ele falou: Paulo, isso aí é uma questão formal, meu irmão é um sujeito honesto, tal, se meteu em política. Aí ele falou: meu irmão não é do ramo. Tanto não é do ramo que perdeu a eleição com a máquina na mão. Você vê como o sujeito não é do ramo. Né? Não é igualdade de condições? Há um desequilíbrio. E outra coisa, como separar o candidato do presidente da República? Como separar o candidato do governador? Quem está falando agora? É o governador ou o candidato? Para mim, há um desequilíbrio. 4 anos é pouco? É pouco. Então, talvez mandatos mais longos, né? Eu não acredito muito na reeleição. Isso está sendo discutido. Creio que o aspecto principal da reeleição ofende um pressuposto do direito eleitoral, que é o desequilíbrio. Há um desequilíbrio eleitoral. Não tenha dúvida disso. A não ser que a gente encare como uma forma, um recall às avessas, né? Não sei, mas
há um desequilíbrio, não tenha dúvida. Já surgiu a proposta da desincompatibilização 6 meses antes, né? A possibilidade da reeleição, mas o sujeito se desincompatibilizar como acontece em outros cargos. Ele se afastaria mesmo do governo e aí poderia, talvez, isso amenizaria, mas há um desequilíbrio, né? Outra coisa é a representação. Então, isso é um ponto nessa relação capacidade eleitoral ativa e passiva. Outro ponto é a representatividade. Em quem nós votamos, se nos representam. A representatividade é uma outra questão que tem sido objeto, não é, da reforma política, que passa pelo sistema eleitoral. Esse sujeito realmente me representa? O sistema eleitoral traz a possibilidade de eu ter um representante local, ou um representante de um setor da sociedade. Quem representa a advocacia hoje no Congresso Nacional? Quem representa o Vale do Ribeira no Congresso Nacional? Não é? Então, essa questão da representatividade tem sido questionada também. E já se afirmou que há uma crise na representatividade. Tanto há uma crise na representatividade que se abriu possibilidade, não é, do desenvolvimento dessas ONGs, dos grupos de pressão e etc. Um outro aspecto importante no direito eleitoral é a atuação dos partidos políticos. Eu acredito na atuação dos partidos políticos. Uma crença que eu tenho, talvez equivocada, talvez no plano teórico, mas que só há democracia se houver partidos políticos fortes. Eu acredito nisso. Eu acredito que democracia não é salvador da pátria. Não acredito em herói. Acredito em programa. Acredito em grupo. Isso é democracia. Não, vou ser eleito governador, eu vou fazer e etc. Não vai fazer nada. É grupo. Qual que é o teu programa? Quem é o grupo que está com você? Não é? E precisa de uma estrutura partidária para isso. Qual que é a finalidade dos partidos políticos no sistema constitucional? O partido político tem uma importância no direito constitucional. Primeiro, contribuir para a realização e preservação da Constituição. Essa é a finalidade do partido político. Contribuir para a realização e preservação da Constituição. O partido político exerce controle de constitucionalidade. Como? Tem legitimidade universal para ingressar com a ação direta da inconstitucionalidade. Atuar no Congresso Nacional, no controle preventivo da constitucionalidade. 2, formar líderes políticos e indicar candidatos aos postos políticos. Isso é função do partido. Pelo menos do ponto de vista teórico. Tem que procurar o quê? Formar lideranças. 2, realizar programa. O partido precisa ter programa. Com uma formulação de uma política nacional para o exercício do poder. Isso que é partido político. O meu programa é esse. E a solução para o país, a minha política pública é essa. Configurar-se como meio de manifestação de toda a sociedade. O partido é a voz de toda a sociedade, não só dos seus filiados. Tem que estar presente nos grandes temas nacionais. E um outro aspecto, fiscalizar as políticas públicas. No Brasil, acho que falta um pouco saber ser oposição, né? Tem que ter oposição. Tem que fiscalizar as políticas públicas. Como que isso é realizado do ponto de vista jurídico que nos interessa? Quais são os instrumentos jurídicos? Primeiro, ação direta de inconstitucionalidade. O partido político tem legitimidade para ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade. 2, mandado de segurança coletivo. O partido político tem legitimidade para ingressar com mandado de segurança coletivo. Ação civil pública. O partido político tem legitimidade para ingressar com ação civil pública. Denunciar irregularidades ou ilegalidades perante os tribunais de contas. Fundamenta no artigo 74, parágrafo 2º. Então, essa é a atuação dos partidos políticos. Há algo lógico, consectário lógico, desdobramento lógico, consequência da vida partidária, que é a fidelidade partidária. Qual que é a consequência do casamento? Fidelidade conjugal. Na união estável tem também fidelidade? Tem. Fidelidade conjugal. Isso é consequência. No namoro tem? Não. No namoro não. Porque o namoro não está no mundo do direito. O namoro é regra de trato social. Consectário lógico do casamento
é a fidelidade. Consectário lógico da vida partidária é a fidelidade partidária. E isso foi construído, e é uma outra ação importante também, que os políticos têm medo. Sempre a consulta, quem está advogando, e se eu mudar de partido agora? Eu estou pelo partido X, isso é comum, né? Então vamos citar um exemplo assim, não é nem Marta, o exemplo, o candidato é deputado, foi eleito deputado estadual, a base dele, uma cidade que tem 100 mil eleitores, ele teve 70 mil votos. Eleito pelo partido X, que é um partido pequeno, mas vai precisar de cacau para ser candidato a prefeito. E aí vai o governador, estou contando uma história hipotética que pode acontecer, vai o governador lá visitar a cidade, e tá o deputado da base aliada que tá falando, puxa, mas seria bom que você saísse pelo PSDB, viu? O governo vai te apoiar. Putz, mas o meu partido é... Como é que eu faço? Eu vou sair? A troca de partido. E isso acontecia. O sujeito era eleito por um partido, chegava lá no jogo político do Congresso, mudava de partido. No dia seguinte saíram... Quando isso foi discutido a questão da fidelidade partidária, era um absurdo, não é? O número. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, respondendo uma consulta, criou a fidelidade partidária. E a ideia, e eu creio nisso, que o mandato é do partido. Você é eleito pelo partido. Não existe candidatura avulsa, até pelo voto proporcional. E quem muda de partido, perde o mandato. Perde. Mas salvo, aí pode sofrer uma ação de perda de cargo eletivo, com fundamento na resolução 22.610. Salvo, e aí entra a nossa atuação como advogado, salvo se houver justa causa. Está melhor que a fidelidade partidária, que a fidelidade conjugal. Que na fidelidade conjugal não tem justa causa. Não é? Na fidelidade partidária ainda, não é? Eu advoguei um pouquinho na área de família, depois eu largo, porque é muito... Eu acho que o direito de família, olha, quem advoga... Eu tenho um colega, ele está certo, ele advogava na área criminal, na área de família. Eu encontrei com ele no fórum, e aí, tu está advogando? Ele falou, eu larguei o direito de família, só estou na área criminal. O direito de família é muito pesado, viu? Eu não tenho estrutura para... E você está indo aonde agora? Não, eu estou vendo um processo, é um cliente meu que deu 4 tiros num pai de família na frente dos filhos, é uma coisa mais leve, porque direito de família eu não tenho... E é verdade. Então, a possibilidade de demonstrar a justa causa. Algumas são objetivas, mas outras são subjetivas, né? Por exemplo, grave discriminação pessoal. Se você conseguir demonstrar a grave... O que é grave discriminação pessoal? Tem que ser algo... grave, o nome está dizendo. Eu não vou ser escolhido como próximo. Isso não é grave discriminação pessoal. Tem que ser grave. Né? Tem que ter a mudança, reiterar, a mudança de programa do partido, mudança de uma postura partidária. O fato de você ser oposição e ser governo, ou ser governo e depois oposição, não é mudança. Talvez o Tribunal Superior Eleitoral já mudança em relação aos grandes temas de interesse nacional. Acho que isso é uma mudança. Falamos aí aborto. Se o partido tem uma posição clara sobre o aborto e muda, creio que precisa ter o quê? Justa causa. Isso é um tema importante, né? Os políticos estão preocupados, né, com essa impossibilidade da mudança de partido. A Marta falou, nós falamos aí na Marta, estou falando do ponto de vista teórico, né? A Marta mudou de partido, havia uma preocupação, né? Inclusive houve uma movimentação do PT, né? E aí teve essa que o majoritário não se aplicava, mas houve há uma preocupação do político, não é? Então, além do partido, nós falamos na representação política, que é algo importante, não é? E a representação política passa pelo sistema eleitoral, que é o sistema. E há 2 grandes sistemas, né? O sistema majoritário e o sistema proporcional, né?
E se fala em mudanças, né, nesse sistema. O sistema proporcional, se nós pregarmos o fortalecimento dos partidos políticos, o sistema proporcional seria o mais adequado mesmo, né? Porque o sistema proporcional tem a vantagem de, dentro do parlamento há a possibilidade de estar presente as minorias. Qual que é o problema do sistema proporcional? Que é o grande problema da nossa nação? É a governabilidade. Isso atrapalha a governabilidade. Se criou uma expressão que só existe no Brasil, que é o presidencialismo e coalizão. Só existe aqui isso. Em nenhum lugar do mundo. Né? Então, quais são os temas da reforma? Primeiro é o sistema eleitoral. Se questiona o sistema eleitoral. Se esse sistema eleitoral é adequado, se coaduna com a legitimidade e legalidade das eleições, se criam alternativas, né, para esse sistema eleitoral. Se defende um sistema majoritário puro, não sei se seria adequado. Se fala do voto distrital misto, não é? Em que metade seria eleito pelo voto majoritário e a outra metade pelo voto proporcional. Se fala em lista, o voto em lista. Como que o voto proporcional hoje é em lista aberta. De acordo com o quociente eleitoral, a lista fechada, o partido apresentaria a lista. Eu já fui muito criticado, onde eu vou, a discordância. Eu vejo com bons olhos a lista fechada. O que é a lista fechada? O partido apresenta a lista. Olha, os meus candidatos são esses, a deputado federal. Essa é a lista. Se tiver um determinado número de votos, esse é o primeiro da lista, esse é o segundo, esse é o terceiro. Alguns afirmam, não, mas isso os caciques eleitorais vão escolher os nomes da lista. Né? Não vai ser escolhido na convenção. Pô, é diferente hoje? Ou não? Isso já existe hoje? Quer dizer, quando tem a convenção partidária, já sabe quem que vai ser candidato ou não? Há uma outra proposta que a convenção fosse fiscalizada pela Justiça Eleitoral. Aí entra um pressuposto, né, de apequenar a cidadania. A Justiça Eleitoral também não pode ficar tutelando como se fosse uma criança, né? Tem que dar um pouco de liberdade. Mas é uma proposta, o voto em lista. O que mais me atrai no voto em lista é que isso fortalece os partidos políticos. Porque há uma autofagia. Eu sou candidato a deputado pelo partido X e o Ricardo pelo mesmo partido. Nós estamos brigando um contra o outro. Eu vou na região e falo, gente, olha, embora o Ricardo seja do mesmo partido, votem em mim, porque, sabe, se eu voto em lista, nós dois vamos juntos, olha, votem na lista. Unificação das eleições, fidelidade partidária, que é pressuposto básico, né, isso por lei, mas está em vigor já, eu acho importantíssima a fidelidade partidária. A unificação das eleições é um tema que está sendo discutido, péssimo para a democracia, unificação das eleições, péssimo, 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 péssimo. Incompatível com a democracia. Não é? Quer dizer, numa mesma data, votar para presidente da República, governador, prefeito, deputado, isso diminui o debate eleitoral. Precisa ter uma eleição, nós vamos discutir as políticas públicas aqui para a prefeitura. E outra coisa, é importante, mas tem custo, é importante, creio eu, para o exercício da democracia, da cidadania, de 2 em 2 anos, nós vamos às urnas. Vamos lá, vamos votar. Sempre há o quê? Um debate dos grandes temas no período eleitoral. Até mesmo na eleição para prefeito, os grandes temas nacionais surgem. É importante essa discussão. Sou totalmente contra a unificação das eleições. Outro tema é a reeleição do executivo, nós já falamos, cláusula de barreira. Isso é importante, não é? A liberdade partidária. Criem partidos. A Constituição garante a liberdade de criação de partidos políticos. Ótimo. Crie partidos políticos à vontade. Pode até amenizar as exigências. 100 partidos criados. Mas tem que ter a maturidade do partido. Ora, o partido que depois de algum tempo não consegue conquistar eleitores, esse partido não estará em igualdade de condições com outros partidos. É uma cláusula de barreira, uma cláusula de desempenho. Isso é próprio da democracia. Senão, né, eu tenho aí
30 partidos no Congresso Nacional atrapalha a governabilidade. Financiamento público das campanhas. É outro tema que está sendo discutido. Já existe o financiamento público, né? Que é o fundo partidário. Mas vamos acabar com o financiamento privado? Não sei se é uma boa, porque vai continuar existindo, né? Vai continuar existindo uma espécie de caixa 2. Melhor controlar, aprimorar o controle. É importante participar. Nós não temos essa cultura, não é? De contribuir, né? Mas nos Estados Unidos é comum contribuir com $1, né? O sujeito, as contribuições, né? Aqui no Brasil, quem tem consciência de cidadania só são as empreiteiras, não é? Nós ainda não temos essa. A suplência no Senado é outra coisa que se discute, né? O fim das coligações, e aí tem uma proposta interessante, que não se fala mais em coligação, fala em federalização. Quer dizer, o sujeito, se você forma uma federação de partidos para eleição, você estaria obrigado no governo a seguir. Não é só para eleição, não. Porque a campanha é uma coisa, né? Depois chega no governo, quem coligou, desculpa a expressão, cai fora, já está eleito. Não. Campanha é uma coisa, o governo é outra. Então precisa roer o osso também, que o governo é difícil, né? E até que tem candidato que registra em cartório, não, falando aquilo é campanha, governo agora é outra coisa, é comum, né? Na hora que chega no governo, tem até uma piada, né? Que o sujeito morreu, chegou no inferno, chegou no inferno, uma festa bacana, música, umas meninas bonitas lá desfilando. Falou, mas entra aqui, quer tomar um negócio, nós estamos em um banquete. Falou, mas o inferno é assim, é? O inferno agora é o inferno da pós-modernidade, é outra. Poxa, gostei. Aí deu uma passada no céu. Chegou no céu, missa da Idade Média, em latim, com um canto gregoriano. Falei, eu acho que eu não vou, acho que eu vou lá pro inferno, né? Aí falou, eu vou pro inferno. A hora que chega no inferno, a hora que abre a porta, fogo, chibatada. Falou pro diabo, mas o que é isso? Falou, o inferno é isso aqui, meu amigo. Aquilo lá era campanha, né? Agora é o inferno. Voto facultativo. Outra questão também que é discutida. Se fala na verdadeira democracia, temos que ter a possibilidade do voto facultativo. Eu acredito no voto obrigatório. É uma obrigação com a cidadania. É um direito subjetivo, mas é uma categoria de direito subjetivo, já estou terminando, que é o poder-dever. Eu não tenho direito de criar minha filha? Tenho. Mas eu tenho obrigação também de criar. O voto é isso. É um compromisso com a coletividade. Tem que ser obrigatório. Eu defendo o voto obrigatório. Em especial no estágio da nossa democracia. Mas, me diga uma coisa. Será que o voto é obrigatório mesmo no Brasil? Eu tenho perguntado isso. Tá, o sujeito não vota. Ele vai andar de barco. Não justifica. Qual que é a consequência? Qual a consequência? Multa eleitoral. Qual que é o valor da multa eleitoral? Quanto que é a multa? Foi para a praia na última eleição, né? Então, eu não sei se o voto é obrigatório, né? Eu terminaria dizendo isso, que o importante é que não há salvador da pátria. Né? Eu tenho afirmado isso, né? Que talvez estimular a atuação dos partidos políticos, né? Seria importante, o fortalecimento dos partidos políticos é importante para a democracia. Talvez um voto distrital misto com lista fechada, né? Em que eu reservo uma parte para o sistema majoritário. Isso pode ser feito em sistemas diferentes, né? Poderíamos fazer uma experiência no processo, na municipal, por exemplo,
Porque, notem bem, o artigo 29 da Constituição Federal ele não fala como que tem que ser a votação para a Câmara. Podíamos fazer uma experiência na Câmara, dividir o município em distritos, né? Começar pelo municipal, não precisa nem de reforma constitucional. Por lei ordinária já se resolveria a questão. Não existe salvador da pátria. A verdade é essa, não existe salvador da pátria. A atuação tem que ser partidária, a atuação tem que ser conjunta, não é? Soberania popular, o povo só se reúne para odiar, né? Dizem os grandes políticos. O povo não se reúne para amar, não. O povo quer as grandes manifestações é para tirar alguém, não é para pôr. O povo se reúne para odiar. Não existe salvador da pátria, não existe herói. O herói é aquele que não teve tempo de fugir, não é? Aí se transforma em herói. E esse negócio que o povo só se reúne para odiar, o Jânio Quadros que falava isso, né? O povo precisa de sempre um culpado, porque o povo quer alguém para odiar. E eu me lembro, para encerrar essa história pitoresca do Jânio Quadros, acho que falta um pouco esses políticos, né? Brizola, tinha umas frases, Adhemar de Barros, né? Adhemar de Barros, uma vez os delegados foram pedir aumento, e ele falou, mas que vocês querem aumento para quê? Quem tem um distintivo e uma arma na cintura precisa de aumento para quê, pô? Mas o Jânio Quadros precisava o aumento da gasolina. E tinha eu agora me esqueci o nome do ministro da Fazenda, mas quem trabalhava com ele era o Roberto Campos. E eles foram falar com o presidente Jânio Quadros para justificar o aumento da gasolina, e o Jânio Quadros, que estava com aqueles safaris que ele usava, meio dormindo na cadeira, ele falou, pode falar. E aí o ministro começou a indicar a necessidade do aumento da gasolina, e falou, o presidente não está prestando atenção, eu vou resumir aqui em... Então é isso, presidente, esses são os fundamentos econômicos para o aumento da gasolina. Disse que o presidente falou, não está prestando atenção, aí o presidente tem duas perguntas. Uma, e fez uma pergunta técnica que estava na exposição. Ele resumiu porque não achou que não estava... E ele explicou. E a segunda pergunta, presidente, quem são os culpados? Presidente, como assim? Precisa eleger um culpado. O povo quer um culpado. Me indique os culpados. Presidente, é uma questão econômica. Não. Amanhã você volta aqui e me traz a resposta, que à noite eu vou pedir cadeia nacional e vou falar sobre o aumento da gasolina. Tá bom. Aí voltou, o ministro, olha, presidente, eu pensei, não, eu já resolvi. Hoje à noite eu vou, pode deixar. E aí o presidente Jânio Quadros, em cadeia nacional, olha, eu venho aqui falar uma questão importante, porque são os americanos. Que esses americanos acham que querem dominar a nossa nação, porque os Estados Unidos, o imperialismo, despejou. E ele falou, e tem uma outra coisa, amanhã a gasolina passa de 3 para tanto. Ponto. No dia seguinte, o Roberto Campos pegou um táxi no Rio de Janeiro e falou para o taxista que isso é impacto na vida direta, né, do taxista. O senhor ouviu o presidente, o que você achou? O taxista, esses americanos estão achando que querem dominar aqui o mundo? De jeito nenhum, e etc, tal. Quer dizer, a conta ficou para os americanos. E aí, o ministro da Fazenda ligou para o embaixador dos Estados Unidos no Brasil para se desculpar. Olha, não estou ligando, o governo falou, não, o presidente Jânio Quadros já me ligou antes da cadeia nacional, justificando o que ia fazer, tal, que era uma questão por isso, está tudo em ordem. Né? Então, precisa achar os culpados às vezes. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição.